Um bom dia, uma super terça-feira. Que bom ter você aqui para mais um dia estudarmos juntos a lição da Escola Sabatina. E olha só que o nosso título de hoje é Muitos ressuscitaram com ele. Como assim? Muitos quem? Aonde está escrito isso? Cadê as provas? Vamos lá conferir? Mateus capítulo 27, do versículo 51 até o versículo 53, diz assim: Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. Ou seja, essa ressurreição desses santos não foi uma história. Eles apareceram para as pessoas para comprovar que isso realmente havia acontecido. No momento em que Jesus morreu, ocorreu o terremoto que rasgou o véu do santuário e ali muitos ressuscitaram com ele. Só que no momento em que ele ressuscita, outro terremoto acontece. Olha só, um para marcar o momento da sua morte e outro para marcar o momento em que ele venceu a morte na sua ressurreição. No momento em que Jesus morreu, a terra tremeu e as rochas se partiram. Esses santos, eles foram ressuscitados e glorificados como um aviso, como a nossa promessa, a nossa esperança, para que a gente veja que haverá um momento em que todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. A morte não é o último passo da nossa vida. A morte não é aquilo que nos vence, aquilo que nos joga lá dentro do túmulo e depois daquilo não tem mais nada. Não, depois daquilo tem esperança. Quando Jesus vier nas nuvens dos céus, acontecerá igual aqui. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Da mesma forma que aqui os santos levantaram no momento em que o terremoto aconteceu e os túmulos se abriram e eles ressuscitaram, quando Jesus voltar, acontecerá de novo. A terra irá tremer, os túmulos irão se abrir e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Essa é a minha e a sua esperança. Por isso que não temos que ter medo da morte. Aqui a gente vê, ela já foi vencida. Logo após a ressurreição de Jesus, muitos judeus receberam evidências poderosas para crer em sua ressurreição e assim aceitá-lo como seu salvador, o que vários fizeram, incluindo os sacerdotes. Você pode conferir isso lá em Atos, capítulo 6, versículo 7. Durante o seu ministério, Jesus havia ressuscitado mortos, uma prova disso é Lázaro, assim como também ele havia feito muitas coisas, muitas curas, e seu poder era inegável. Só que nunca havia ressuscitado vários de uma vez, como aconteceu aqui, no momento em que ele morreu e os túmulos se abriram. Ressurgidos estavam ainda sujeitos à morte. Aqueles que ressurgiram por ocasião da ressurreição de Cristo saíram para a vida eterna. Ascenderam com ele como troféu de sua vitória sobre a morte e o sepulcro. Esses entraram na cidade e apareceram a muitos, ou seja, essa ressurreição não foi uma coisa isolada, que só Jesus sabe. Não, eles entraram na cidade e anunciaram: Cristo ressuscitou dos mortos e nós ressuscitamos com ele. Assim foi imortalizada a sagrada verdade da ressurreição. Aqui foi comprovado que não só Cristo havia ressuscitado, mas muitos haviam ressuscitado com ele. Não havia mais motivo para dúvidas. Não havia mais motivo para não acreditar nesse Deus tão poderoso no qual o povo havia escolhido crucificar. Humanamente falando, os sacerdotes e os anciãos da época, eles tinham grandes vantagens. Por quê? Eles tinham poder nas mãos. Eles tinham o povo nas mãos. E Jesus era um só, cercado de discípulos que, pensando bem, não tinham muita influência. Só que esqueceram que o Altíssimo, ele tem domínio sobre os reinos do mundo e ele dá a quem ele quer.
Suas mentiras foram contrariadas e invalidadas com a ressurreição daqueles santos. Nesse momento, as mentiras contadas por esses sacerdotes anciãos haviam caído por terra. Neste momento, havia certeza de que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus. Não há motivo para você duvidar, não há motivo para mim duvidar. A morte foi vencida por aquele que é o verdadeiro Filho de Deus. E ainda existe esperança, mesmo após a morte. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, obrigada por ter enviado teu Filho para morrer por nós, para vencer a morte. E hoje nós temos esperança, Pai, de que mesmo se morrermos, ainda ressurgiremos quando o Senhor voltar para o encontrar nas nuvens dos céus. Obrigada por tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito na nossa vida. Agradecemos por mais um dia. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.